Olá, olá caseiros fit, mãos de mames, obrigado aí por estarem presentes. Estamos esperando aí a doutora Cássia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linfedema, o que que é. Luane, aguardando aí a doutora Cássia entrar. Fabrícia, bom dia, boa noite, Luane. Gineia, obrigadíssimo aí a todos que estão presentes. Geralda, Fabrícia, boa noite, Fabrícia. Boa noite, Aline. Bom, acho que é um tema bem interessante, eu acho que a gente pode agregar muito valor com ele. Oi, Dani. Deixa eu ver se a doutora Cássia dá um... Ah, a doutora Cássia está entrando. Só aceitar. Tudo bem? Boa noite, Cássia. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Brigadíssimo aí por ter despendido um pouquinho do seu tempo para poder falar aqui com a gente. Você foi, assim, escolhida a dedo, porque a gente sabe hoje a dificuldade que é de ter um profissional que realmente conhece linfedema, que sabe o que falar, e é um problema muito sério hoje para todos nós que temos, que tratamos das pessoas, que têm problemas nas pernas, que têm dores, que têm inchaço nas pernas, Sim. e eu fico muito feliz de você poder ceder um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui com a gente hoje, para poder falar e com toda a expertise que você já tem, toda a experiência que você já tem, daqui um pouquinho, queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, porque eu vejo em você, eu tenho em você e é você que acompanha há já muitos anos os meus pacientes, que eu peço com todo carinho que eles deem preferência, porque eu sei da sua competência e sei também da sua formação, que é um diferencial hoje que a gente tem no mercado. É muito difícil achar um profissional que tenha o seu gabarito, que tem o seu conhecimento de linfedema. Então, brigadíssimo aí por estar aqui hoje. Eu queria que você começasse se apresentando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linfedema, e eu acho que é um tema, no mínimo, muito curioso e que desperta é, 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 muita curiosidade da maioria das pessoas, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade, né? Muito feliz de estar aqui e feliz de estar com você, porque já tem alguns anos, bastante, né? É. Bastante estou acompanhando seus pacientes. É importante, inclusive, ter um médico que Tem tenha mais de 10 conhecimento anos, na área. Cássia. Tem Tem, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. tem. Muito Não tempo. pode falar, não. Tem mais de 10 anos, Tem. exatamente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu trabalho com linfedema há quase 20 anos, tá? Eu tenho pós-graduação em cardiovascular periférica. Desde que eu formei, eu comecei a trabalhar com linfedema, Uhum. que era muito pouco conhecido, hoje ainda é, né? Eu Sim. tenho o prazer de trabalhar, de ter o contato com médicos como você, que conhece de linfedema, mas eu sei que não são muitos, né? Sim. Então, assim, muito feliz de ter uma equipe junto, porque o trabalho não acontece sozinho, porque é muito bom ter esse feedback, né, de poder ter o Claro. contato com o vascular, com o angiologista, de poder estar entrando em contato, discutindo o caso junto. Então, assim, a gente não trabalha sozinho, né? Sem dúvida. Eu tenho um serviço no Eldorado, na Clínica Trate, tenho Sim. contato os 19 anos, inclusive hoje é o aniversário da Clínica Trate, Olha que tá? bacana. Parabéns para a Exatamente, clínica. 19 anos. E a Clínica Fluir, que é na Savassi, Sim. que ela hoje ela tem cerca de 10 anos. Que Então, bom. Que assim, é um bom. trabalho, é uma caminhada aí, né? E uma equipe junto, né? Olha que Uma legal. equipe de vascular, uma equipe de fisioterapeuta, uma equipe de psicólogo, uma equipe de nutricionista, que é um trabalho junto, né? Que bacana, que bacana. Meu bem, e assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho acompanhado os resultados. Eu sempre digo que o linfedema é um desafio, né? E é um desafio Exatamente. para nós médicos, para nós vasculares. O tratamento ele tem que ser interdisciplinar. Eu preciso
concordo com você que eu preciso de outros especialistas. E eu costumo dizer para as pessoas que é um tratamento por etapas, por ciclos, principalmente porque a doença ela é muito comum associada com outras doenças. Mas Exatamente. para não entrar em nada disso, eu queria deixar para você falar algumas coisas e eu vou complementando. Então, assim, Cássia, no seu entendimento de anos, o que que é o linfedema? O que que é isso que as pessoas, muitas pessoas têm um conceito, inclusive, errôneo. E eu sei porque eu vejo em consultório as pessoas que já chegam com diagnóstico, feito inclusive por outros médicos de linfedema, e eu examino e não é linfedema. Né? Então, assim, primeiro deixar claro que o linfedema não é qualquer inchaço nas pernas, não é bem assim. Exatamente. Né? É. Então, o que que é linfedema? O que que é isso? Me conta. Sim. O linfedema ele é o atraso no trânsito da linfa. E isso pode acontecer por N motivos, é claro, mas eu tenho que ter um líquido que deveria estar dentro do capilar linfático e ele não está. Ele extravasa para fora no espaço que a gente chama intersticial. Esse líquido a gente chama popularmente de sangue branco. Não tem hemácia, então sangue branco. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim: tá escorrendo uma aguinha na minha perna. Né? Adorei o sangue branco. Essa eu vou usar em consultório agora. Adorei essa, adorei. Exatamente. Tá escorrendo uma aguinha na minha perna. Essa aguinha é a linfa, né? E ela pode acontecer, a gente chama de linforreia, tá vazando, né? Tá vazando e ela acontece porque realmente o vaso não está dando conta de conter essa linfa dentro dele. E começa a extravasar. É um caso mais avançado, mas é só a título mesmo de deixar um pouquinho mais claro, porque às vezes o paciente olha e fala assim, é aquilo mesmo que você disse, né, Guilherme? Às vezes o paciente chega com a perna inchada, é um problema renal, ou é um problema cardíaco, e aí é aquilo que você falou, às vezes o médico não vê uma função renal alterada, né? Vê uma função cardíaca. Eu já recebi paciente... Tireoide Tireoide demais. tá demais, Demais. Eu já recebi paciente de cardiologista, infelizmente, respeitando os nossos colegas, mas eu já recebi paciente cardiologista que estava com função renal alterada e não era linfedema. Mandou para eu drenar. Eu não posso drenar esse paciente. Nem pensar. Nem pensar, exatamente. Eu tenho muito isso no consultório. Então, assim, eu acho muito interessante você deixar isso claro, porque, assim, de uma forma simples, eu gosto sempre de passar isso. Existem 3 tipos de circulação dentro das pernas e que é o principal foco de onde as pessoas me procuram. A gente até vai responder depois a pergunta da Karina, ela falou sobre o linfedema de braço, que também é outro tipo comum, mas eu gosto de dizer o seguinte, gente, existe uma circulação através de vasos condutores, que são um tipo de vasos mais grossos, mais espessos, com uma musculatura firme e que pulsam. Essas são as artérias. Eles levam o sangue do coração até as pernas. Para fazer o sentido oposto, já que o sangue chega lá, nas pernas, no dedinho do pé, o sangue tem que voltar. Como é que esse sangue volta? Através de outro vaso, outro tubo, que agora é um tubo mais fino, mais delgado, que se dilata com mais facilidade, que são as veias. O sistema venoso. Mas esse sistema venoso, ele tem um sistema também auxiliar que auxilia nessa drenagem. Porque não é só sangue que tem que voltar, tem a linfa, o sangue branco, que eu achei linda essa frase. Então, assim, isso tem que voltar para o coração. Não adianta só chegar, ele tem que voltar. E aí, os vasos linfáticos, eles são fundamentais. São canalículos, ou seja, são microscópios, são muito fininhos, e eles vão drenar através de nodos ou linfonodos que vão ajudar na captação dessa linfa, auxiliar na volta da circulação toda para o coração, e é assim que funciona o corpo, ou seja, a fisiologia normal. O sangue chega e o sangue volta. Chega através das artérias e volta através das veias, e existe uma associação, um sistema complementar, que é o sistema linfático. Né? Eu acho que assim, uma coisa de uma forma simples. Só que aí eu queria entrar no que você disse. O que eu recebo de pacientes com pernas inchadas e que não tem nada a ver com linfedema. E tireoide é muito comum. Hipotireoidismo é uma das doenças mais comuns, né? E eu queria citar outra, hipertensão arterial.
As pessoas são muito comuns, algumas medicações, eu vou citar até o nome, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão vendo já usam, amlodipino, nifedipina. Esses remédios, gente, eles têm um efeito colateral comum de inchaço nas pernas. E é o que eu recebo de paciente em consultório, com inchaço nas pernas, e esse inchaço nas pernas é provocado por uma medicação, é extremamente comum. Fora doenças do rim, fora doenças do fígado, fora doenças generalizadas que cursam com linfedema. E é importante a função do angiologista, do cirurgião vascular, para poder detectar, olha, o diagnóstico é esse. Agora que a gente fez o diagnóstico, vamos fazer o tratamento correto. E eu tenho certeza que chega para você também dessa forma, né? Um hipotireoidismo, uma coisa assim. E hoje, o que eu queria também chamar um pouquinho de atenção, depois a gente pode falar sobre isso, a questão do lipedema. É muito comum, que não é obesidade, gente. Uma coisa é obesidade, é ganhar peso, é ter uma gordurinha localizada em braço, em barriga, em quadril, em colote, em perna, em pé. E outra coisa é que tem uma obesidade localizada em quadril, em nádegas, em coxa, em pé. E é uma gordura que dói. Então, isso é o lipedema. Então, existe linfedema, existe lipedema e existe flebolinfedema. Você pode caracterizar um pouquinho isso aí melhor para a gente? Sim. O lipedema, ele inclusive, ele diferencia, a gente chama atenção da diferença do linfedema, porque o lipedema, ele poupa inclusive os pés, né? Você não vê aquele sinalzinho ali, que a gente chama sinal de Stemmer, né? Você pega assim, é um tecido, o tecido do paciente com linfedema é um tecido mais enrijecido, né? A gente fala paquidermizado, mais durinho. E o paciente com lipedema, não. Ele não tem essa alteração trófica de pele, assim. Ele tem, e é normalmente bilateral, né? O lipedema é bilateral. O linfedema, não necessariamente, né? E você vê as alterações a mulher normalmente ela fala, eu tô toda inchada. Você olha assim, não, tem muita gordura, né? Os adipócitos em multiplicação aumentada e dói, ela reclama de muita dor, é uma dor intensa. Ao contrário do linfedema, que ele isolado, normalmente ele não gera dor. Não é uma característica do linfedema ter dor, né? Exatamente. E isso é muito interessante, porque também do outro lado, a doença de varizes, que é o que eu mais trato, que é o que mais me procura hoje em consultório, e os pacientes chegam em consultório, doutor, eu estou com a perna inchada, é por causa de varizes? Espera, deixa eu examinar. E você vai lá fazer que ela pega, esse sinal de Stemmer é simplesmente um beliscãozinho lá entre o segundo dedo do pé, próximo ali da região do peito do pé, e você não consegue beliscar e puxar a pele assim, ó. Isso aqui é o que a gente chama do sinal de Stemmer, porque existe uma fibrose, um endurecimento daquela pele, então não é uma pele elástica. E você definiu muito bem, existem alterações de pele consequentes a esse excesso. A gente fala que o peito do pé parece o capô de um fusquinha, que dá aquela voltinha, né? Então isso é uma coisa. Do lipedema. E diferente da doença de varizes, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, ó, varizes não dói de apertar. Se eu pego o exame na perna e aperto, e ela sente dor, escuta, a dor de varizes é um peso, é uma queimação, é um cansaço, é no final do dia, depois de trabalhar, e ao longo do dia começa a ter outras alterações. Só de apertar a sua perna já está doendo. Então, será que não é um lipedema? Será que não tem mais alguma coisa? E você definiu muito bem, é mais comum o linfedema ser unilateral do que bilateral, né? E o que a gente mais vê em consultório são lesões bilaterais. Né? É muito comum isso, ou seja, por isso que é difícil, e encaminhado por colegas médicos que erram às vezes feio no diagnóstico, né? É interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre esses tipos então de linfedema, vamos entrar um pouquinho mais em linfedema, que acho que é o principal, né, foco nosso. Deixa eu só voltar um pouquinho na questão do flebolinfedema. O flebolinfedema ele é muito comum, né? Se associa o venoso e o linfático alterado. É muito comum, muito comum. E também pode acontecer, a gente já viu casos do lipedema e linfedema. Sim, o que acontece? Até um lipedema muito grave, a gente pode chegar no linfedema. Por quê? Porque a gente tem adipócitos, células de gordura, estrangulando literalmente os vasos linfáticos. Como consequência, você tem um retardo no fluxo da linfa que faz com que a doença, se ele tem uma doença, às vezes ele tem um linfedema até latente,
Sim, Aí o que sim. que aconteceu? Tem o lipedema, que pode acontecer lá na puberdade, alterações de estrógenos, né? Durante a gravidez. E aí o lipedema aparece, piora o linfedema. Exatamente. As doenças se associam. Elas E é se por associam, isso exatamente. E é por isso que muitas das vezes eu te mando paciente, porque grande parte dessas pessoas que têm lipedema ou que têm linfedema, eles têm uma doença venosa associada. E a gente tem que Exatamente. tratar a pessoa como um todo, e Como um não só com todo. uma única doença, né? É. Então a gente precisa entender que existe ali, às vezes, uma doença circulatória que eu consigo fazer um tratamento e controlar uma insuficiência venosa crônica que complica e piora um linfedema, às vezes antes ou durante um tratamento específico para o linfedema, né? E isso Sim. assim, é muito visível hoje em consultório, sabe? É muito Sim. procurado, inclusive, isso, né? Sim. E me fala sobre os tipos de linfedema. Né? A gente tem os linfedema primário e os linfedemas secundários, né? O linfedema primário são aquelas alterações, né? Tanto pode ser do vaso como no linfonodo, que você citou aí. Sim. E aí tem o linfedema primário precoce e o tardio. O primário a gente tem, às vezes eu já tive vários bebês com linfedema, que as pessoas acham que bebês não podem Pergunta ter. da Edneia. E aí, bebê pode ter? Olha o linfedema congênito. Olha o do linfedema Exatamente. visto aí ao Isso, nascimento. exatamente. Então, por exemplo, semana passada eu dei alta uma princesinha de 1 ano e 2 meses. Olha, deixa eu Mas ver. eu já tive bebês de 4 meses, foi o mais precoce. Por quê? Essa criança foi visto na ultrassonografia, quando a mãe ainda estava, na gestação ainda, foi fazer ultrassom, viu o pezinho lá, parecendo um pãozinho Seven Boys. Sabe? Aí, diagnóstico, não saía. Na maternidade, depois nasceu o bebezinho na maternidade, não saía, ninguém descobria. Até que foi a mãe não se deu por vencida, e aí foi procurando até conseguir um vascular que deu o diagnóstico. Com 4 meses, nós começamos o tratamento desse bebê. Olha que E aí, com um interessante. ótimo resultado. Nesse caso, é muita orientação. A gente ensina muito a mãe a drenar, a saber enfaixar aquele dedinho que está bem grossinho. Dedinho por dedinho. Exatamente. Cuidado muito. Por quê? Porque senão essa criança, na infância, ainda corre o risco de estar muito grave o linfedema. Né? Porque normalmente, Curioso, né? muito Normalmente não interessante, é um né? linfedema que é tão. Não, ele é um linfedema mais que a gente tem que tomar um cuidado a mais, tem que ter uma atenção especial, sim. Então, a orientação à mãe, aos pais, né? Vamos dizer assim, não vamos isentar os pais aí, não. Ela tem que ser constante, tem que ser ensinado mesmo. Então, eu tive o prazer de semana passada dar alta, graças a Deus, colocamos até uma meinha de gurgurão desse tamanhozinho no pezinho, sabe? Foi acompanhando aí. É claro que a gente acompanha, né? Vai acompanhar sempre. Não é uma alta definitiva, é uma alta temporária, E né? olha que interessante, porque eu em consultório, o que eu recebo normalmente é o contrário. Você falou muito bem do linfedema primário, de uma paciente que teve um linfedema congênito. Eu já recebo, às vezes, o primário tardio, pessoas em Tardio. meia idade, 30 anos, Isso, com a perninha inchada. isso. Ou É. algumas vezes, que é mais raro, os linfedemas secundários à radioterapia, à quimioterapia, alguma cirurgia que teve algum esvaziamento, alguma coisa linfonodal, uma ressecção linfonodal na cirurgia que evoluiu com aquilo. Mas o mais comum que eu tenho é o linfedema primário tardio, ou seja, depois da idade já adulta, né? Sim, na verdade, eu também. São os casos de maior número são os linfedemas tardios, sim, após os 35 anos. Depois da minha gravidez, durante a gravidez eu enchei e não desenchei mais, né? Qualquer motivo, às vezes o linfedema ele é latente, né? A gente fala é Sim. latente. E aí, com uma sobrecarga, ele aparece, ele surge, né? E o linfedema secundário, né? Como você mesmo já disse, pode ser por um trauma, às vezes uma pancada, né? Sim. Eu vou uma pancada, eu já tive pacientes homens jogando futebol, levou uma pancada, a perna inchou, não desinchou mais. Vai fazer um exame, a linfocintilografia, vê lá, ó, o linfedema já existia, a pancada só desencadeou. O entorse de tornozelo, o entorse de tornozelo é comum. Às vezes, por exemplo, se eu tiver um entorse, eu não tenho linfedema, aquele edema vai sumir, resolver.
Às vezes a pessoa tem um linfedema primário, não sabia, teve um entorse, o linfedema se manifesta. O sobrecarga mesmo, sobrecarga do sistema. Ele entra em falência, ele não dá conta. E os linfedemas, e, claro, a grande maioria, linfedema secundário, a esvaziamento axilar. Claro que hoje, muito menos do que há 20 anos atrás, porque hoje os linfonodos sentinelas, né? São feitos o tempo Sim, todo, tem cuidado pesquisa. do mastologista, né? Tem esse cuidado hoje, graças a Deus avançamos aí, então retira-se menos linfonodos, né? Mas ainda tem as cirurgias ginecológicas, que Sim, retiram muito. Então a gente tem muito linfedema secundário em mulheres após as, né, CA de útero, de ovário, né? Dessa região de abdômen, de um modo geral. A gente muito tem comum, muito ainda, muito, né? sabe? E pós-rádio, a gente tem. Sim, E a rádio, ela não deixa radioterapia. de provocar aquele colabamento ali do sistema linfático, né? É. Infelizmente. Acho que você definiu bem. Então, assim, uma das coisas que eles perguntam muito, o que que causa o linfedema? Gente, a gente não sabe muito bem o que que causa, se é uma desordem genética, se é alguma coisa, mas a gente sabe que ele pode estar presente em várias fases da vida. Pode nascer, pode ser congênito, pode estar latente e se manifestar mais tardiamente. É o que a gente chama de primário, tardio. E ele pode ser secundário, a um trauma, você ficou bem, a uma cirurgia, a uma radioterapia, um tratamento do câncer com radioterapia, e teve uma lesão térmica daqueles linfonodos, e aí houve uma sobrecarga no sistema linfático, não houve uma drenagem eficiente, e ela, por congestão, por hipertensão linfática, vai gerar todos aqueles sintomas. Então, assim, acho que você disse muito bem. E agora a pergunta que a maioria das pessoas já deve estar perguntando, tem cura? Como que cura esse negócio? Então, se a gente for pensar que a gente pode ter né, a criança nasceu com uma hipoplasia, que a gente fala um número reduzido de linfonodos na região de abdômen, eu não posso falar em cura, porque eu não vou conseguir colocar linfonodos ali. Mas eu consigo o quê? Eu consigo estabilizar a doença, reduzir volume, colocar um sistema linfático para trabalhar na melhor velocidade possível, sem congestão, reduzir fibrose e ter qualidade de vida e resposta muito boa ao tratamento. A resposta é espetacular, né? Então, ou seja, não tem cura, mas tem controle, tem Tem tratamento, controle. tem prevenção das complicações e dá para dar uma vida praticamente normal. Respondendo, já me perguntaram o que é linfonodo, na verdade, esses canalículos, esses microcanalículos linfáticos, eles vão drenar. E algumas substâncias que coletam, esses coletores, formam nodos, que às vezes as pessoas popularmente chamam de ínguas, que são esses linfonodos. E a gente sabe que esses linfonodos eles são marcadores para a gente de atividade de uma doença ou até de inatividade de uma doença. Eu não sei se você lembra, mas um paciente nosso, um paciente do interior, que veio e que trouxe uma linfocinografia e que não tinha linfonodo nenhum. Né? Você lembra assim? E não marcava, e o contraste não contrastava nada. E aí eles olharam para a gente e falaram assim: olha, meu problema é a íngua? Não, o seu problema é falta de íngua, é Falta da falta de língua. linfonodo, porque não está drenando, não tem aí nada para drenar. É Pega a aqui, ó. famosa hipoplasia, né? Ou seja, Isso. nasceu com pouco, ou aqueles que estão ali são subdesenvolvidos e não conseguem drenar suficientemente esse excesso de linfa, né? Então é isso, não tem cura, mas tem controle, tem prevenção, Exatamente. tem como evitar as complicações e, principalmente, tem como ter uma vida praticamente normal. Então, é isso que é importante a gente ver. Inclusive para casos avançados, gente. A Existem casa avançada. centros que tratam, e a doutora Cássia é uma pessoa que trabalha em centros assim, que tratam desde linfedemas avançados. Conheço bem o serviço da Trate, porque é na região do Eldorado, ali onde eu tenho um consultório há mais de 10 anos. E conheço também a Fluir, apesar de ser menos, não ser tão antigo igual a Trate, e eu sei o trabalho que vocês fazem. Conheço também o pessoal lá de São Paulo, o pessoal de Campinas, que tratam daqueles linfedemas muito grandes, muito volumosos, com cirurgias, e foi até uma pergunta aqui. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí, tá? Mas uma outra pergunta que eu acho que você já respondeu bem. Só tem pernas, linfedema só comete pernas? Não, de forma nenhuma, né? O linfonodo ele Forma pode nenhuma. acometer várias partes do corpo e, inclusive, a gente tem linfedema primário em braço. Que às vezes a Sim. pessoa acha que ela vai ter linfedema só primário, nasceu para dar alteração em perna. Não.
Porque às vezes a pessoa vê a pessoa com o braço inchado, foi pós uma cirurgia, uma mastectomia com esvaziamento axilar de linfonodos? Não, não necessariamente. É o mais comum? Sim. É o mais comum linfedema em perna? Sim. Mas pode ter linfedemas, por exemplo, em membro superior, tá? Pode ter linfedema em outras regiões, né? Mas não é o mais comum. Mas pode sim. Às vezes, eu já vi casos, por exemplo, de trauma ortopédico mesmo, uma fratura exposta de braço levou a um linfedema de braço. Por quê? Porque você rompeu os capilares linfáticos. Se você rompeu capilares linfáticos, você pode gerar um linfedema a qualquer momento, é claro. Então, olha que interessante. Acho que definiu bem. Só tem pernas não, gente. Pernas é mais comum. Principalmente pela questão da gravidade. Nós ficamos em pé. Né? Então é mais comum que esse atraso da circulação linfática ele se acumule cada vez mais na região onde a gravidade sofre sua maior ação, que é nos membros inferiores. Agora, teoricamente, você pode ter linfonodo em qualquer região do corpo, porque toda região do corpo tem vasos linfáticos, tem linfonodos e tem uma rede que supre isso aí. Então, todo o corpo tem. Então, você pode, teoricamente, ter em qualquer lugar. E você citou bem a questão do trauma. Foi uma pancada e teve. Essa pancada poderia ter sido no braço, poderia ter sido em outro lugar. O que a gente mais vê em consultórios é realmente membros inferiores, mas membros superiores também é comum e a gente vê com uma certa frequência em consultório. Né? E aí, uma pergunta também muito comum é como amenizar? Já que eu tenho um linfedema, como amenizar esse linfedema? Só te adiantando um pouquinho, primeiro, preciso entender se você realmente tem linfedema e o seu estágio. E a forma de amenizar, existem várias formas de acordo com o estágio que você tem, não é? O que você pensa a respeito, Câncer? Exatamente. Eu sempre, às vezes o paciente entra em contato com a clínica e fala assim, eu quero começar o tratamento com linfedema. Não, eu preciso marcar uma avaliação. Sem dúvida. Mas o médico já deu o diagnóstico de linfedema. Sim, mas eu preciso de ver em qual estadiamento estamos, porque a minha conduta vai ser de acordo com o estado que está. Então, eu tenho que saber como que está esse aspecto de pele. Às vezes é uma pele que o médico iniciou a tratar a hidratação, porque tem o eczema, fissuras abertas, né? Eu preciso de saber, tem muita fibrose? Então tem muita fibrose, então eu tenho que pensar como eu vou tratar. Fibrose, tecido enrijecido. Inclusive, o elefantismo, muita gente acha que o elefantismo é por causa do tamanho da pata, dá-se esse nome do linfedema grau maior, por causa da pata do elefante que é grande. Não, é pelo aspecto do duro. Então, quando o paciente fala assim, o que é o duro, a fibrose grande do linfedema? Sabe a pata do elefante? É aquele tecido mais bactermizado, que a gente chama, né? Rígido ali, né? Que ele não afunda, inclusive. É um linfedema mais grave. Não, é um linfedema. Tem verrugose, né? Verrugose, gente, são verruguinhas mesmo. Linfostáticas ali. Tem verrugose. Então, depende realmente do estadiamento para a gente montar um protocolo de atendimento. Então, eu preciso de uma avaliação prévia, não tem como. Aí eu vou fazer o enfaixamento vai ser ter joelho, ou o enfaixamento vai ser ter virilha. Não vou usar. Eu vou partir para outro artifício. Eu vou usar uma pressoterapia? Não, eu não vou usar uma pressoterapia. Eu vou usar, né? Você citou muito bem o serviço lá de São Paulo, do professor Godoy. Do Godoy. Tem o Godoy, tem o Guedes no Rio, tem o Cataldo em Campinas, que fazem cirurgias fantásticas para... fazem sim. coisas muito legais. Eu tive a oportunidade de ir em Campinas, conhecer o serviço do Cataldo, e assim, da Unicamp de Campinas, gente que sabe o que está fazendo há muito tempo. Está faltando isso em Belo Horizonte. Nós estamos precisando de gente que queira aqui. Né? Nós temos uma referência, a doutora Eneida, que é uma pessoa fantástica, conheço também pessoalmente, mas está faltando gente que assuma igual esse pessoal assumiu os serviços lá, igual o Godoy, igual o Guedes, igual o Cataldo. Assim, e até para responder, porque já perguntaram aqui sobre essa questão de tratamento, nós vamos falar um pouquinho na frente. Mas, então, para amenizar, você disse muito bem. E assim, vamos esclarecer uma coisa. Essa coisa da elefantíase, gente, é uma filariose, é um protozoário que vai lá e infecta. Isso é extremamente raro no Brasil, a elefantíase. O elefantismo é um grau muito avançado de linfedema
que já tem alterações tróficas da pele, alterações de inchaço, e que a gente faz de tudo para não chegar nele. Mas mesmo que chegue nele, também existem outras formas de tratamento. Então isso é importante das pessoas entenderem. Porque o que eu tenho em consultório é, doutor, eu tenho linfedema, eu vou ter elefantíase? Falei, calma, vamos, tem tratamento, tem como chegar, não é assim, são coisas um pouquinho diferentes, mas tudo é possível. E uma coisa que eu queria que você comentasse também é a questão que é muito perguntada sobre a dieta. É algo que eu estou comendo que me fez algo de errado? Ou como que eu vou me alimentar a partir de agora? Né? Sim. O linfedema, gente, assim como, vamos dizer, não sei se todas as doenças, mas eu acho que quase todas ou todas, a gente tem que estar com o organismo bem como um todo, né? Então, a gente tem que estar com o nível de colesterol bom? Sim. Glicêmico bom? Sim. Então, de um modo geral, a gente tem que estar bem em todos os aspectos, sem comorbidades, o mínimo possível. Então, vamos pensar que o sobrepeso vai prejudicar o linfedema? Com certeza vai prejudicar, porque a gente atrapalha o retorno tanto venoso quanto linfático. Então, quando, né, Guilherme, você fala Sim. sobre o retorno para o coração de sangue vermelho, que tem hemácia, do sangue branco, que é a linfa, esse retorno aqui, ele precisa de estar com o abdômen menos congesto possível. Então, se eu tenho uma pressão no meu abdômen por gordura, eu vou estar retardando essa volta. Então, eu vou estar prejudicando o meu edema. E é claro, se eu tenho mais gordura no sistema, inclusive arterial, eu vou estar prejudicando o meu sistema circulatório como um todo. Agora, alguns pacientes com linfedema mais avançado, a gente tem uma certa preocupação com o abuso nas proteínas. Por quê? Porque se sabe que as proteínas, elas têm um peso molecular mais alto e elas entram pelos capilares linfáticos. Porque os capilares linfáticos, ele parece uma escama de peixe. A gente fala que ele é fenestrado, bonitinho. E o capilar venoso, ele é mais fechadinho. Então, as proteínas que são maiores, elas entram pelo capilar linfático de forma mais fácil. E aí, quando o paciente... E aí a gente faz o sinal de Stemmer lá, né? Que você falou, a peguinha lá no dedinho lá. E aí dá grossinho, você fala assim, ó, sinal de Stemmer, tecido, isso aqui, muita proteína. Vamos tomar cuidado. Então, aí, é claro que se o paciente, ele tá com um nível, né? Tá mais gordo, tá sobrepeso. E aí a gente tem essa preocupação, além disso, com as proteínas. Eu gosto muito de um nutricionista junto. Tá? Olha que legal. Aí que entra a equipe junto, por quê? Porque aí realmente a gente tem que tomar um cuidado a mais, sim. Tá? Eu acho que você definiu muito bem. E para resumir um pouquinho, olha, você falou da questão da hipertensão abdominal. Então, gente, a principal causa de hipertensão abdominal é a obesidade. Ou seja, o excesso de gordura, de acúmulo de gordura, não aquela gordurinha só na barriga, mas gordura intraabdominal, gordura nos órgãos, nas vísceras, vai fazer o quê? Comprimir o retorno de sangue, através do sistema cava, das veias cavas, que vão levar o sangue de volta para o coração. Então, o que a gente vê? A hipertensão abdominal é uma das principais mecanismos que vai levar o inchaço das pernas e vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar a doença de varizes. Não adianta tratar a doença de varizes uma pessoa que tem hipertensão abdominal robusta, porque o melhor tratamento que você faça vai ter uma resposta mediana a uma resposta fraca no computo geral desse paciente. E segunda coisa importante, sobre a questão do linfedema, ela está da mesma forma que ela influi na doença venosa, a hipertensão abdominal vai atrapalhar a função da circulação linfática. Então, tudo se completa. E a terceira coisa que você disse bem é a questão da doença inflamatória. As pessoas estão ficando cada vez mais inflamadas. Inflamadas de alimentos ruins, de alimentos ultraprocessados, de alimentos muito refinados, ricos em açúcares, ricos em sódio, ricos em colesterol ruim. Então, esse excesso de alimento vai gerar uma inflamação ruim. Então, a pessoa fica obesa, porque ela é excesso de peso, ela fica com a pressão alta, porque esse excesso de alimentação ruim vai atrapalhar a pressão dela. Ali para frente, com excesso de carboidrato refinado, de açúcares, de massas, de pães,
de carboidratos simples, que a gente chama, que é o macarrão e os pães em geral, essa paciente tem um grande risco de virar ou pré-diabética ou diabética. Isso tudo vai se somando. Daqui a pouquinho a gente tem obesidade, a gente tem hipertensão, a gente tem diabetes e faltou só hipotireoidismo como uma das principais doenças. Tudo isso, ou seja, a pessoa já está inflamada, ela tem um sobrepeso, uma obesidade, aí no final ela tem uma consequência da doença, ela tem a perna inchada. A perna inchada não é a doença, ela é uma complicação de várias outras doenças. Então a gente tem que tratar a síndrome metabólica. E o que a gente vê de mais comum hoje é que as pessoas estão se inflamando. E se inflamando o quê? De comidas ruins, de má qualidade. Então, basicamente, o que eu sempre digo é descascar mais, desembalar menos. Comida boa é do açougue e comida boa você vai achar na feira, no açougue, não é no supermercado. Deixa o supermercado para higiene sanitária da sua casa, para o desinfetante, pro sabão, para esse tipo de coisa. Agora, comida você vai achar lá no açougue e na feira. Açougue e sacolão, isso tem que fazer parte da sua vida. Comida de verdade, comida in natura, comida natural, é salada, é fruta, é verdura, é carne de qualidade. É isso que te faz bem. Agora, todo o resto que foi industrializado, multiprocessado, muito embalado, que você tem que misturar muita coisa, ou os fast foods em geral, eles são riquíssimos em uma associação de sódio e açúcar, de uma forma que ficam hiperpaladáveis, muito gostosos, e é muito fácil se perder e alimentar em grandes quantidades. E o final é isso que a gente está falando. O final é esse ciclo de pessoas que estão obesidade ou sobrepeso, que depois vão desenvolver hipertensão, diabetes e vão combinar com pernas inchadas. Mas a verdade, gente, a perna inchada é o último dos problemas. O problema é toda uma doença generalizada, ou seja, as comorbidades, né? Isso aí a gente responde a outra. Como é que a gente ameniza? A gente começa amenizando o linfedema comendo bem. Exatamente. E aí a gente pode pegar o gancho para atividade física. Exato. E até respondendo, porque foi uma pergunta agora, eu tenho linfedema, eu posso correr? É uma pergunta que estava... Depende. Se o seu estágio é um estágio leve, se não tem... Mas principalmente se você gosta, porque vamos entender uma coisa aqui bem clara. Exercício físico tem que ser aquele exercício que você sinta prazer, que você vai fazer no mínimo 6 meses. Fazer um exercício só por uma orientação e começar e parar, quantas pessoas pagam academia o ano inteiro e não vão 1 mês, 2 meses? Né? Então vamos ver a lógica. O que você gosta? Eu respondo isso, os pacientes me perguntam em consultório. Doutor, qual que é o exercício ideal para mim que tem um linfedema? Depende. Se for um estágio inicial, pode fazer vários tipos de exercícios, mas principalmente faça aqueles que você se sinta bem e que você sabe que você vai fazer muito tempo. Se é igual, por exemplo, a minha esposa, que não gosta de fazer exercício físico nenhum, olha, então vai dançar. Vai dançar, porque é um ótimo exercício, vai fazer várias coisas. Ou você vai meio na marra, eu empurro ela para ir para a academia, alguma coisa nesse sentido. Mas cada um tem que achar aquilo que sinta prazer e que consiga fazer de uma forma constante, contínua. Porque o exercício bom é esse. Agora, te respondendo também, se você tem um linfedema avançado, se tem algum problema maior, se está em tratamento, o ideal é que faça caminhadas leves com o uso de meias elásticas. É uma ótima sugestão, um uso de meia elástica bem adequada, bem adaptado, mas na sua medida, e você fazer caminhadas leves de baixa intensidade vão ser um excelente exercício para você. Fora isso, gosta de piscina, hidroginástica é uma boa, natação. Hoje existem até tipos de meias e sistemas de compressão para poder fazer natação, né? Então, assim, a coisa melhorou muito e dá para ir nesse caminho, né? Sim. Ao exercício físico, hoje, eu falo assim que é muito individual. Por isso que eles têm que perguntar, por isso que tem que procurar acompanhamento. Por quê? Porque às vezes o paciente ele me procura e fala assim, olha, eu corro 50 minutos e minha perna não incha. E eu fico bem. E depois que eu passei a correr, eu passei a inchar menos. Ao contrário, tem paciente que fala comigo assim, eu posso caminhar, mas se eu correr, se eu dar trote, a minha perna incha. Por causa do impacto. Cada um é um. Cada paciente é um. Não dá para fechar a questão. É claro que, por exemplo, o linfedema, vamos lá no membro superior. O professor Godoy fala isso muito. Os nossos pacientes, a gente vê isso. Quando ele faz um movimento, né? A gente coloca, fazer bicicleta de membro superior, ele faz uma velocidade menor. Normalmente, esse paciente tem mais ganho em termos de redução. Aí coloca-se a contenção para fazer o exercício, ele tem uma redução do linfedema.
Ao passo que quando ele aumenta, não, eu quero fazer rápido. Eu quero fazer rápido, eu acho que isso aqui vai dar mais resultado. Aí, às vezes, você vai medir, vai fazer perimetria, aumentou. Então, cada caso é um. E aí, ele fala, a tendência de acordo, se aumentar demais, estressar muito, porque você aumenta, né, o que a gente chama de filtração, você tem o aumento na perimetria, no volume, no aumento do tamanho. Mas isso é muito individual. Agora, importante sim, importante fazer os exercícios que a gente chama de os exercícios linfocinéticos, né, que trabalham com tração, que drena, que faz a drenagem, que ajuda na drenagem, né? Inclusive um dos aparelhos, o R.A. Godoy, ele fez, eu acho muito bacana, a gente tem no nosso serviço, eu gosto muito. Hoje eu acho que eu tenho uns 7 aparelhos do R.A. Godoy no nosso serviço, eu gosto muito. E a gente consegue uma redução de perimetria considerável com ele, é um exercício totalmente passivo. Por quê? Porque ele fala, você diminui a filtração ali, extravasa menos sangue, você pede menos sangue para poder descer, vamos dizer assim. Porém, eu preciso de força, porque eu preciso de uma bomba muscular boa. Então, eu preciso de exercício de força, sim. É aquilo que você falou. Então, vamos colocar esse paciente para ganhar força. Como? É caminhada, é na hidro, né? É dançando. Sim. É dançando. Uma ótima coisa. Bacana. Alguns exercícios, eu falo para o paciente, isso aí tem que ter muito cuidado. Porque às vezes o paciente ele quer fazer luta. Aí é pancada na perna. E chutar saco, né? Eu tenho isso. Exercício, eu costumo dizer, olha, evita exercício de alto impacto, exercício com bola. Não é só de chutar a bola, não, é porque você pode ser chutado também. Outras coisas maiores que a gente vê, essas lutas com um alto contato físico, com impacto direto, isso aí, no seu caso, talvez não seja a melhor opção. Vamos substituir um pouquinho sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os tipos, então, de tratamentos. Eu acho que você já falou, mas eu queria aproveitar o gancho. Porque é um desafio e é uma dificuldade que eu tenho muito em consultório. Tenho muito. Eu gosto muito de falar para meus pacientes o seguinte, olha, primeiro, o único tratamento para linfedema não é drenagem linfática. O que eu tenho de paciente que chega, olha, eu tenho linfedema, eu tenho que fazer drenagem linfática, e é interessante porque nós já tivemos mais de 100 pessoas que passaram até agora pela live, e ninguém ainda perguntou isso, sobre a drenagem linfática. Primeiro, eu falo assim, drenagem linfática é um ótimo, um potente aliado, mas tem que ser feito com especialista. Drenagem linfática não é massagem. Cuidado. Drenagem linfática exige terapia física complexa, com exercício miolinfocinético sem carga, como você disse, seguindo um protocolo rígido, que é o protocolo de Godoy. E, além disso, a gente tem que ver que existe os enfaixamentos progressivos, a descongestão daquela região toda. Isso é um misto de um tratamento que só o especialista faz. E eu tenho muita dificuldade, porque a maioria das vezes, quando eu indico isso em consultório, os pacientes querem o tratamento feito pelo convênio, ou da fisioterapeuta que faz pelo convênio, que não faz drenagem linfática, que sempre faz massagem, ou um esvaziamento linfonodal. Mas esse esvaziamento, naquele ponto, só essa drenagem, não é suficiente para esse tipo de coisa. A gente precisa tratar a doença como um todo, entender o estágio dela, para fazer exatamente aquele tipo de protocolo melhor que se encaixe para essa pessoa. Né? E se drenagem linfática fosse uma coisa simples e que qualquer um fizesse, não precisasse ter especialidade, gente, a doença não era tão difícil de tratar. Né? É uma doença complicada e que existe, que precisa de muita e que precisa de muita expertise para poder entender isso aí, o estágio certo e o tratamento correto. Né? Então, assim, reafirma, drenagem linfática é massagem nas pernas e pode ser feito por qualquer profissional? Não. Então, sem querer desmerecer, mas algumas vezes o paciente ainda quer ir lá no esteticista que faz, sem querer merecer. Isso muito. Eu acho que elas têm um papel fundamental, mas né, na área delas ali, da estética. Por isso que eu gosto da avaliação. Algumas vezes a gente tem o recurso da linfocintilografia, né, que é o exame padrão ouro do linfonodo. Não é o exame para dar diagnóstico, mas ele nos dá diretriz, inclusive na drenagem linfática, que não é uma simples massagem. Algumas vezes o fisioterapeuta não sabe avaliar uma linfocintilografia. Então ele não sabe que tem um linfonodo lá atrás do joelho marcado, ele não sabe que tem um número reduzido de linfonodos no abdômen, que não vai adiantar eu ficar drenando até virilha. Porque às vezes a pessoa acha que é uma massagem até virilha e vai resolver. Meu linfedema está lá na perna.
tá lá no pé. Então, se eu drenar até virilha, tá bom. Não, não tá bom, não, porque o abdômen da pessoa não está recebendo essa linfa. Porque eu já estou vendo que Exatamente. tem uma hipoplasia na região do paraórtica, lá perto do fígado, não tem linfonodo lá recebendo. Então, eu vou ter que drenar lá para a axila, vou usar vias colaterais, que são chamadas, como se fossem caminhos alternativos para essa linfa subir. Eu vou criar outras vias, vias eficientes, que com a rotina da drenagem, vou usar vias, inclusive na região dorsal. A gente tem várias alternativas, mas eu tenho, inclusive, um ótimo recurso que é a linfa, mas se eu não saber avaliar, por isso que não adianta. Por isso que algumas das vezes o paciente fala, fica frustrado, fiz o tratamento, não tive resultado, né? É muito comum. Drenagem linfática por si só não é tratamento de linfedema. E a gente vê o que você diz, terapia física descongestiva. Isso é tratamento de linfedema. Hoje, eu tenho a felicidade de dizer que o que se faz de melhor no mundo, a gente faz o nosso serviço. Que a gente fala, a gente tem que fazer o que há de melhor. Então, hoje, a terapia física descongestiva é o cuidado com a pele mesmo, é saber avaliar um eczema e saber como que nós vamos cuidar dessa pele, porque eu não posso fazer um enfaixamento sem estar cuidando dessa pele, porque senão o paciente nem suporta o enfaixamento. Então, é a drenagem linfática, é o enfaixamento compressivo multistrato, sim. Hoje eu também tenho... Multicamadas, né? Multicamadas. Se eu não uso o enfaixamento, às vezes meu paciente é do interior, então ele não vai poder ficar aqui fazendo o protocolo inteiro. Todo dia, né? Não tem jeito. Todo dia. Então, às vezes eu recebo paciente... Eu tive uma paciente há pouco tempo do Acre. Ela veio tratar com a gente. Então, nós tratamos um de Patos de Minas, não sei se você lembra. Veio de Patos sim. de Minas só para tratar com a gente. Exatamente. Né? Então, eu não posso... Então, hoje eu tenho que, graças a Deus, eu tive o recurso da meia de curcurão, né? Porque o professor José Maria Godoy conhece o nosso serviço, cedeu a técnica só para nós. Então, assim, eu falo que é a menina dos nossos olhos, porque hoje é em São José do Rio Preto e conosco que é feito a meia de gorgurão, com resultados magníficos. Então, às vezes, esse paciente é do interior, não adianta eu ficar lá fazendo enfaixamento. Não, então, de cara, eu falo, nós não vamos fazer enfaixamento, nós vamos usar a meia de gorgurão, porque esse paciente vai embora para a cidade dele com a meia de gorgurão, tá? Porque é um recurso que é mais inelástico, que não é elástico, porque a meia elástica, ela tem dificuldade de segurar o linfedema, realmente. Mas o sistema mais inelástico, que é o gorgurão, ele consegue segurar melhor. E é claro que eu tenho que orientar o paciente a atividade física, sim, né? E dentro da clínica, quando ele está conosco, a gente tem outros recursos, né? Que é o RA Godoy, que eu tenho. Às vezes eu oriento, tem recurso? Vamos comprar o RA, você pode levar ele para casa, eu te oriento quantas horas por dia você vai fazer. Claro que é um trabalho individual. E acho que você respondeu bem, porque, veja bem, até me perguntaram assim, mas que meia que é essa que pode usar na água? Naquela aula que nós assistimos recente do Zé Maria Godoy falando sobre uma meia de gorgurão para braço, que durante a natação, eu achei aquilo fantástico. Ele faz natação com uma meia de gorgurão. Pô, então assim, já existe essa tecnologia. Infelizmente eu não tenho muito acesso, mas a gente já sabe que ela existe. Então, quando já sabe que existe, a tecnologia, quando ela vem, ela não pede licença, ela arrebenta. Então pode ter certeza que em breve nós vamos ter algum contato em relação a isso. E eu queria responder também uma pergunta que fizeram sobre o taping. Taping sozinho. Gente, o taping, ele é uma ótima opção de tratamento associado. Ele não substitui uma drenagem, terapia física descongestiva complexa. Ele é ótimo. E o taping tem várias abordagens. Ele pode usar em doenças inflamatórias, pode ser usado em úlceras venosas, em doenças em insuficiência venosa crônica, no linfedema, associado com outras coisas, tá? E assim, sobre a cirurgia, não é o objetivo falar sobre isso, porque as cirurgias são realizadas em casos de exceção. Ou seja, aquele linfedema muito volumoso, que já não se consegue melhorar, com deformidades estéticas gigantescas, com impossibilidades de andar, aquelas pessoas que às vezes têm coxas tão volumosas que elas esbarram uma na outra na hora de andar, e essa pessoa não consegue caminhar longas distâncias, começa a ter lesões de pele, começa a ter alguns problemas. Então, tem centros de São Paulo, tem o centro do Amato, que eu conheço pessoalmente, que é uma pessoa fantástica, que trabalha, que consegue trabalhar um pouquinho nisso aí também. Então, assim, existe sim cirurgia, o Guedes também, mas existe tratamento cirúrgico, gente, mas é o tratamento da exceção. Não é o tratamento de regra, é para aqueles casos muito selecionados. A maioria dos casos a gente consegue tratar
e sem que evolua para isso aí. Desde que o diagnóstico seja precoce e desde que seja instituído o tratamento mais rápido. Mas principalmente com um profissional adequado. Porque isso, infelizmente, é uma frustração para o cirurgião vascular quando ele quando ele indica uma drenagem linfática por um especialista e o paciente às vezes volta, olha, não adiantou. Mas espera aí, como que foi feito? Me conta isso aí melhor. Ah, não, foi assim, eu cheguei lá, eu ficava deitado na maca, ela vinha fazer uma massagem bem de leve, botava uma musiquinha, botava um cheirinho legal, a cama era bem confortável, sabe? Dava vontade de dormir, era ótimo. Mas olha, depois, minha perna tá do mesmo jeito. Doutor, eu saí de lá e voltava, tá do mesmo jeito. Mediu sua perna antes e depois? Tirou foto? Avaliou? Não, pois é, não é assim. Então isso é importante, né? A gente precisa tentar explicar para o paciente que drenagem linfática não é um tipo específico. É mais é um tipo de tratamento, junto com a alimentação anti-inflamatória, junto com o cuidado das comorbidades, controle das doenças das doenças degenerativas e das doenças gerais que a pessoa possa ter. Então, tudo isso tem que ser tratado junto para poder ter o melhor resultado. E respondendo também, que perguntaram se trombose causa o linfedema. Gente, lembra que eu falei que eles trabalham juntos? A veia trabalha junto com o linfático? Então, sim, um problema, um entupimento de uma veia pode causar uma congestão nos vasos linfáticos. E tanto o inverso é verdadeiro, que quando a gente trata essa trombose, quando a gente melhora a insuficiência venosa crônica, o paciente melhora dos sintomas e desincha a perna e clareia a perna, além da melhora da pele. Então, gente, tudo está associado. Não é que uma coisa causa a outra. Às vezes uma coisa é consequência do processo inflamatório que se instalou, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar. E assim, não sei se você quer expor alguma pergunta, a gente tem que falar rápido, porque a coisa flui, né? E é muito rápido, e as pessoas têm muitas dúvidas, e é muito legal isso. Eu queria também responder uma coisa. A gente vai responder pelo menos umas 10 perguntas. E eu estou à disposição, pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem, o que eu puder, que eu não souber, eu vou mandar, vou encaminhar para cá, você pode perguntar para cá você também, que eu tenho certeza que ela está disponível para poder explicar. A função do médico, a função do profissional de saúde é, antes de tudo, passar uma informação correta. Explicar para as pessoas o que é de verdade. Porque para falar o que não é, já está cheio de gente na internet. Já está cheio de coisa errada na internet. Já está cheio de pessoas com opiniões sem informação. Então, primeiro é necessário entender o problema. Porque a gente sabe que a definição do tratamento, a definição do profissional que vai fazer, ela é individual do paciente. Mas ele precisa estar bem orientado das vantagens, das desvantagens, dos riscos, das complicações e, principalmente, entender que é uma doença que já existe há milhares de anos e vai continuar existindo, mas que tem como controlar e tem como ter uma vida muito produtiva, né? Você pensa em alguma coisa a mais para acrescentar, Cássia? Acabando nosso tempo, nós vamos ter que marcar outra, então, hein? Vamos ter. E, assim, uma outra coisa que me perguntaram, e eu também quero colocar isso aqui, que foi o seguinte, eu tenho linfedema, e eu posso fazer cirurgia convencional de varizes? Bom, gente, vamos entender uma coisa. Tudo volta para a pergunta depende. É ruim responder as perguntas com depende, mas é uma verdade. Se a pessoa tem doença de varizes avançada, se ela tem uma insuficiência venosa crônica, um acometimento de safena, a cirurgia radical, com retirada, ressecção, arrancamento da veia safena, vai causar um trauma adicional. Eu tenho pacientes, inclusive, que após microcirurgias, ou seja, tiraram apenas pequenas varizes, evoluíram com linfedema. Então, quando uma pessoa tem um linfedema, a última das opções de tratamento deve ser o tratamento cirúrgico ou a exploração cirúrgica com medo de causar um dano adicional e piorar o linfedema. E para isso, hoje existem várias técnicas e a gente consegue tratar 90% dos pacientes em consultório hoje sem nenhuma necessidade de hospital, sem corte, sem cirurgia, sem internação, através de tecnologias a laser ou através de tecnologias com espuma guiada por ultrassom. A gente consegue tratar e consegue ter um resultado muito legal. Então isso é importante entender que o seu caso tem solução e que tem tratamento. Nós estamos numa fase que tem jeito para tudo, né? Então é preciso entender realmente, ter o conhecimento correto para poder fazer a coisa certa, né? Sim. Pegando o gancho da questão da cirurgia, eu não sei se a pergunta ela foi para aquela questão de ressecção, né, daquele aspecto do
do linfedema, do elefantias, da retirada do tecido mesmo, ou se é cirurgia de linfovenosa. Sim, sim. A cirurgia linfovenosa, eu já tive vários pacientes que fizeram. O que é? Você liga o capilar linfático, desembocando ele no capilar venoso, tá? É uma cirurgia que foi idealizada pelo professor Campisi, né, italiano, e teve, né, e alguns médicos no Brasil têm esse serviço, têm essa capacidade de fazer essa cirurgia, e eu já peguei alguns pacientes que fizeram. Olha, são poucos pacientes que têm indicação. Por quê? Primeiro que tem um sistema venoso perfeito, porque eu estou jogando dentro dele. Segundo, tem várias avaliações de linfocintilografia. Não é tão simples assim, porque às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero operar o linfático. Não é tão simples. E outra coisa, essa cirurgia, ela acontece quando o tratamento conservador não surtiu efeito. Esse é o certo, porque o tratamento conservador é o mais indicado. Sempre, sempre. Tá? Então, essa cirurgia é a derivação linfovenosa. Exatamente, né? É a derivação linfovenosa. A derivação linfovenosa, gente, é quando você simplesmente vai mudar o trajeto, né? Já que existe um entupimento, uma congestão dos linfáticos, vamos passar ele diretamente ali para as veias para ver se drena mais fácil. Gente, na teoria, ele teve ótimos resultados. O professor Campisi é uma pessoa fantástica, que mostrou um resultado muito legal, mas na prática, principalmente em outros serviços, que a gente sabe que a obstrução era meio que a regra. Então tem que ter um cuidado em relação a isso. Infelizmente, toda cirurgia tem seus prós, seus contras, tem seus riscos e benefícios, e o maior risco desses é simplesmente de entupir e de não funcionar. E aí a pessoa se submete a um tratamento desse, um tratamento que tem uma comprovação que funciona, mas que não é para todo mundo. Então tem que ser muito bem individualizado. Eu também sou extremamente fã disso. Tratamento cirúrgico, gente, é sempre em último caso, qualquer que seja. Porque a cirurgia tem múltiplas variáveis, que é ótimo, maravilhoso quando dá tudo certo. E triste, péssimo, quando uma coisinha só dá errado e atrapalha todo o resultado. Né? Então isso é uma coisa muito comum. Nós não temos muito tempo, infelizmente, mas eu queria que você deixasse seu contato, como que as pessoas podem te achar e como que é para poder falar com a Cássia amanhã. Então, vocês podem entrar, né, no Instagram, aí no meu ou no Instagram da Fluir, tem os contatos, o telefone. Terei o maior prazer também de tirar as dúvidas que surgirem, que às vezes, né, pode aparecer depois aqui da live. Não dá tempo de responder tudo, infelizmente. Depois a gente pode voltar com outro tema, né, doutor Guilherme? Sem dúvida. E até, inclusive, da fisioterapia no tratamento de úlceras, a gente tem coisa muito bacana. Mas pode entrar em contato direto com a clínica Trate ou a clínica Fluir, tá? A gente está à disposição. Marcamos uma avaliação, tá? Porque sem avaliação não tem jeito, gente, não tem jeito. O resultado não surge. Não é empírico, né? As coisas têm que ser bem feitas, tem que ser individualizada, tá? Estou muito feliz de estar aqui. É um tema ainda que precisa de ser mais estudado, ser mais esclarecido, porque não é tão simples assim. Cada paciente é né? É único, né? E a gente tem que oferecer o que há de melhor e para oferecer melhor qualidade de vida para cada um. Perfeito. Para nós é um prazer, eu queria te agradecer, certamente foi uma das melhores lives que eu já fiz até hoje. Conseguiu passar conhecimento de qualidade para as pessoas. O objetivo desse projeto é passar conhecimento de qualidade sem nenhum viés, sem nenhum conflito de interesse. É simplesmente passar o que gente que vive disso, que trabalha disso, que já tem uma experiência grande, faz no seu dia a dia e para ver se aquilo faz sentido para você que está nos assistindo agora ou que vai assistir depois. Então isso é que é o importante. Bom, e o que eu puder ajudar também, comigo talvez seja um pouco mais fácil, basta escrever Dr. Guilherme Jonas no Dr. Guilherme Jonas no Google, tem um canal no YouTube onde eu coloco inclusive vídeos semanalmente, tem o Instagram, o Dr. Guilherme Jonas, e o Facebook também. Então, qualquer coisa é só mandar
um direct, uma mensagem, eu teria um enorme prazer em poder repassar. Eu queria agradecer a todo mundo, pedir que quem tivesse aqui que seguisse o nosso perfil, porque é isso que alimenta novos projetos. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Obrigado a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus, com uma expectativa muito positiva que tudo isso vai passar e logo